Boa noite! Vamos entrando. Vou fixar aqui o tema da live nos comentários. Perfeito. Muito boa noite a todas. Se você conhece alguma gestante, já encaminha para ela que hoje nós falaremos sobre diástase. E quando falamos sobre diástase, podemos falar sobre diástase na gestação, diástase no pós-parto, ou no caso de algumas gestantes que podem estar aí na segunda gestação e querem identificar ali, né, se elas estão realmente com uma diástase acentuada ou não. Boa noite, Dani, Maiara, Ana, muito boa noite. Então, hoje nós falaremos sobre 3 cuidados que nós podemos ter para prevenir que a diástase ali aconteça, ou até mesmo piore, tá? Se você não sabe o que é diástase, fica aqui comigo que eu vou mostrar a foto, eu vou explicar para vocês. E existem diferenças de diástase, a diástase fisiológica e patológica. Então, se você não sabe essa diferença, fica aqui que eu vou explicar direitinho o que acontece na gestação e principalmente no pós-parto para a gente prevenir, tá bom? Então, se você conhece alguma gestante, já encaminha para ela que ela participe dessa live, que ela possa tirar dúvidas aqui comigo sobre se ela está ou não com diástase, tá bom? Então, vamos lá. Muito prazer, para quem não me conhece, eu sou a Amanda, eu sou personal de gestantes e o meu objetivo é ajudar grávidas a controlarem o ganho de peso com a prática segura de atividade física e sem prejudicar o bebê. Então, todo o conteúdo que eu trago aqui para vocês, todas terças e quintas, às 19 horas, é para trazer conhecimento, trazer informação para que vocês se sintam mais seguras, que vocês podem ou não fazer algumas práticas de atividade física. Então, é sempre para buscar informação, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode colocar aqui nos comentários, a gente vai trocando aí experiências durante a live, porque a ideia é que vocês participem e que eu consiga ajudá-las da melhor maneira. Então, hoje nós falaremos sobre 3 cuidados que vocês podem ter ali no dia a dia para prevenir a diástase, tá bom? Então, sejam muito bem-vindas. Vamos começar. Primeiramente, a gente precisa entender qual que é a diferença entre as diástases, tá? Então, existem 2 classificações. Existe a diástase fisiológica. A fisiológica é a que vai ter que acontecer na gestação para o crescimento do bebê. Então, o bebê está crescendo, precisa de espaço, e aí o abdômen ele vai começar a crescer. Quando ele cresce, a diástase ela acontece na região central acima do umbigo. Então tem ali um tecido conjuntivo que ele vai esticar, tá bom? Então, se vocês, vou colocar uma imagem aqui para vocês sobre a diástase. Ó, então, como vocês podem ver aqui, tem o abdômen normal do lado esquerdo e do lado direito é o crescimento do abdômen por conta da gestação. A diástase, ela acontece nessa separação ali na linha do umbigo. Então, toda essa região vertical é ali a diástase fisiológica acontecendo. Ela é necessária, tá? Ela precisa acontecer para o bebê ter espaço para crescer. Qual que é a grande questão? É quando esse espaçamento, ele ultrapassa o que deveria, que a gente vai falar depois no pós-parto, mas é quando ele estica demais e aí no pós-parto ele tem dificuldade para voltar. Então, essa abertura na linha do umbigo, ela tem dificuldade de voltar ali a ser um fiozinho igual era antes da gestação. Então, passa a ser uma faixa larga. E o que isso pode acontecer? Incontinência urinária, dor na lombar, tem consequências, tá? E é mais difícil retomar a prática de atividade física depois da gestação, quando a gente desenvolve uma diástase patológica. O que é a patológica? É quando tem essa separação, ela é um pouco mais excessiva, podendo gerar até mesmo um rompimento desse tecido. E aí a gente precisa até mesmo de uma cirurgia para poder recuperar. Em muitos casos, a gente consegue voltar com a prática certa de atividade física, mas em muitos casos a gente não consegue. Então, são pequenos hábitos que a gente pode ter durante a gestação
que a gente não vai prevenir a diástase fisiológica, porque a fisiológica ela precisa acontecer para o bebê ter espaço. Mas como que a gente previne que essa diástase piore e se torne uma patológica, que é a separação excessiva ou até mesmo o rompimento desse tecido conjuntivo, tá bom? Então, só para vocês visualizarem bem, isso precisa acontecer durante a gestação e a gente quer que ela aconteça, tá? A questão é como que a gente pode dar qualidade para essa musculatura para que ela volte após a gestação, essa musculatura ela volte mais rápido e esse tecido feche também de maneira com qualidade. Alguma dúvida? Podem ir mandando aqui, tá? Então, gente, a fisiológica é normal, a patológica é o que a gente vai tentar prevenir, e eu vou passar alguns cuidados para vocês e alguns vídeos, tá? Então, vou mostrar o vídeo de uma aluna fazendo uma ativação, vou mostrar um vídeo do que a gente não deve fazer e como você deve identificar se você tá ou não com essa separação, tá bom? Aliás, a separação todo mundo tá, mas eu vou mostrar um vídeo de o que acontece que vocês vão poder observar no corpo de vocês como que acontece esse abaulamento. Então, quais exercícios mais indicados na musculação para prevenção? Fica aqui comigo que eu vou te falar. Mas não exatamente sobre um exercício, mas é uma prática que a gente precisa ter em todos os exercícios que vão ajudar a prevenir, tá? Mas eu vou falar disso sim, tá? A gente vai chegar lá. Então, assim, a gente precisa cuidar, a gente já entendeu, existem duas diástases, e agora eu vou mostrar para vocês um vídeo, que aí vocês podem testar depois, mas é um vídeo para vocês verem exatamente esse abaulamento. Então, para ficar um pouquinho mais fácil de visualizar, ó, eu vou colocar aqui o vídeo de uma aluna. Olha esse abaulamento que acontece em cima do umbigo. Toda vez que a gente faz alguns movimentos no dia a dia, esse abaulamento ele acontece. Isso é exatamente o aumento da pressão intraabdominal que faz com que force esse tecido conjuntivo, empurra ele para fora. Então, a gente não quer que abaulamentos como esse aconteçam. Ó, então, fica como se fosse uma lombada acima do umbigo. Pode testar. Toda vez que você estiver ali no dia a dia, tá deitada na cama, vai fazer força para levantar, observa até mesmo na musculação se esse abaulamento ele está acontecendo. E a gente não quer que ele aconteça, tá? Então, só para vocês visualizarem, aquela ali é uma gestante que estava no primeiro trimestre da gestação, então não é algo que é só no meio para o fim. São hábitos no dia a dia que, desde o início da gestação, esse abaulamento ele já acontece por conta de um aumento da pressão dentro do abdômen, tá bom? Então, eu vou passar para vocês hoje 3 cuidados que vocês podem ter no dia a dia para esse abaulamento não acontecer e que a gente consiga prevenir que essa diástase que é fisiológica e que precisa acontecer, ela não se torne patológica, tá bom? E ó, vamos lá, parte que é importante alguns avisos. Eu preciso que vocês tomem muito cuidado com tudo que vocês leem na internet. Então, por isso que eu quis trazer essa live para vocês. Então, vocês já entenderam, a gente fala assim, porque vamos prevenir diástase, vamos prevenir diástase. Gente, agora vocês já sabem a diferença das diástases. Então, não acreditem em tudo que vocês leem na internet. Porque eu vejo muito programa vendendo sobre prevenção de diástase, e a gente não sabe se essa diástase, ela realmente não vai se tornar patológica. O que a gente consegue é hábitos para prevenir. Amanda, você me garante que não vai acontecer o rompimento até o final da gestação? Não, a gente não tem como garantir. O que a gente consegue é fortalecer o abdômen e não ter hábitos no dia a dia que forçam esse tecido conjuntivo. A gente reduz a chance desse tecido ter ali um rompimento, tá? Então, se vocês verem programas de prevenção, de tipo assim, não, porque eu vou passar treino para você e você não vai ter diástase. Gente, mentira, tá? A diástase, ela acontece com toda gestante, principalmente no terceiro trimestre, tá? Que é o ponto que ela realmente acontece. Antes disso, ela tá ali,
tem um tecido. Tudo que você fizer, empurra o tecido para fora. É um tecido conjuntivo, tá? Ele junta os músculos, então não é massa muscular que está ali no meio. Toda vez que você faz movimentos no dia a dia, até o final do segundo trimestre, e sempre que você observar esse abaulamento, a diástase ela ainda não aconteceu ali ainda, porque ela só vai acontecer quando tiver um boom e um espaçamento. Por enquanto ela está fechadinha, mas se você tem hábitos que fica empurrando esse tecido para fora, é isso que pode piorar, tá? E aumenta o risco. As minhas alunas, elas não vão ficar tendo esses hábitos no dia a dia para ter uma chance maior de acontecer. Porque assim, se virar patológico e tiver até um rompimento, é caso cirúrgico. Então a gente não quer que isso aconteça. Tudo bem? A gente precisa também alinhar essa expectativa, porque eu vejo algumas alunas muito, muito, muito preocupadas de Amanda, não quero ter diástase de jeito nenhum. E assim, a gente não tem controle sobre nada de consequência na gestação. Assim, a gente tem sobre os nossos hábitos, mas tem alguns pontos que podem acontecer futuramente que a gente não tem controle. Então, você sabe como vai ser seu parto? A gente não sabe. Então, a gente precisa tomar cuidado. Tá? A gente vai cuidando dos nossos hábitos no dia a dia para prevenir complicações, prevenir que aconteça uma piora dessa diástase, prevenir dor nas costas, incontinência urinária. Então, eu preciso que vocês tomem muito cuidado com tudo que vocês veem na internet para alinhar expectativas em relação à diástase, ok? E aí eu vou para a parte agora um pouco mais prática, para vocês conseguirem entender melhor ali como que a gente pode prevenir que essa diástase ela se torne patológica, não a fisiológica, tá? Primeiro, a gente precisa entender que para prevenir uma diástase, a gente não tem nada que é certo. A gente tem ali hábitos, tá? Mas um principal que a gente precisa entender. Se a gente tem um músculo rígido, então se a musculatura ali abdominal, ela é rígida, quando o bebê começa a crescer e essa musculatura e toda essa região ela tá tensa, ela tá rígida e começa a forçar a expansão e o bebê não tem espaço para crescer, mas ele vai forçar, isso aumenta a chance de ter um rompimento. Vai acontecer? A gente não sabe. O que que a gente sabe? Que um músculo ali, quando ele está mais flexível, então se a gente consegue ampliar e aumentar a mobilidade, tem mais chance desse bebê crescer e, ao mesmo tempo, seu músculo ser forte. Então, eu vou mostrar um vídeo para vocês de um exercício que vocês podem fazer, que é respiração com ativação do abdômen. Porque se a gente inspira e vai sempre estimulando essa flexibilidade, tanto da parede abdominal quanto do tecido ali conjuntivo, você amplia, contrai. Esse é o mundo ideal, em que você dá espaço para o bebê crescer, mas você tem um músculo forte. E esse músculo forte vai te ajudar, por exemplo, a prevenir dor, melhorar sua postura, fazer com que o seu músculo no pós-parto volte mais rápido. Porque a gente fala que, sabe aquela calcinha velha? Então, quando a gente vai ficando com a calcinha velha, o tecido, o elástico, ele não vai ficando frouxo. Então, o elástico fica frouxo e aí você tem que... Como faz o elástico ficar firme? No pós-parto é a mesma coisa. Se a gente tem um músculo que foi fortalecido durante a gestação, no pós-parto, que a gente libera espaço para ele voltar, tem mais chance dele voltar mais rápido. Ele não vai ficar aquele músculo parecendo elástico frouxo, tá? Então, eu vou mostrar um exercício para vocês que ele é de respiração com ativação de abdômen. É uma gestante de gêmeos que ela já está com 32 semanas. Então, essa semana eu filmei o exercício, ela tá ali na reta final, e para vocês verem que ela tá comigo desde a sexta semana, e ela foi a mesma que eu mostrei o vídeo no começo aqui da live. Então, no vídeo inicial ali que eu mostro a diástase acontecendo, que é a fisiológica, que é o abaulamento, aliás, é a mesma que agora está com 32 semanas e que desde o começo a gente fez esse treino de fortalecimento para que ela chegasse no final da gestação com músculo forte, tá? Então, ó, vou passar para vocês. É um trabalho de respiração. Então, ela vai inspirar e quando ela solta o ar, ela faz a contração desse abdômen.
E sim, gente, ela está com 32 semanas. Então, ela puxa bem o ar, e quando ela solta o ar, ela vem fazendo a contração desse abdômen. Ó, inspirou, tá trabalhando ali a flexibilidade da musculatura também. E a gente sempre solta o ar, olha como a barriga reduz. Ela tá com uma ótima força muscular ali na região do abdômen. Amanda, vai apertar o bebê? Não, os bebês estão bem protegidos, tá? Tem ali líquido amniótico, tem o útero, não acontece nada com os bebês. Ó, então ela vai inspirar sempre na região da costela e do abdômen, ampliando. Solta o ar, fazendo ativação do abdômen. E eu falo que é para abraçar os bebês. Percebem a diferença? Escreve aqui para mim se vocês percebem essa ativação do abdômen acontecendo. Ó, ele entra bem. Então, inspira, solta o ar, contrai. Se você estiver assistindo, pode fazer junto, tá? Esse exercício a gente faz desde o início da gestação. Solta o ar, contrai. E cuidado, gente, que não é soltar o ar e fazer força para ficar magrinha para foto. Sabe quando a gente puxa a barriga para dentro querendo ficar magrinha para foto? Não é essa ativação, tá? É uma ativação realmente de contrair o abdômen. Show, da Boa, Dani! É isso aí. Vai fazendo junto. Esse exercício é super simples. E aí, quando a gente fala sobre o que fazer, por exemplo, na musculação, é exatamente essa ativação. Então, o tempo inteiro, quando a gente faz exercício abdominal ou exercício de fortalecimento do corpo como um todo, sempre que você soltar o ar, você vai fazer a ativação do abdômen, tá bom? Combinado? Então, não é a questão do exercício em si, a questão é o peso do exercício. Então, você está ali fazendo um supino, empurrando. Vou mostrar outro vídeo. Você está ali fazendo um exercício de musculação. Você está conseguindo ativar? Tem que ativar o abdômen junto. Eu tô aqui eu vou mostrar o da Carol. A Carol já tá com 37 semanas já. Já tá um pouquinho mais difícil, mas é só para vocês observarem. Olha a blusa dela como fica soltinha quando ela faz a extensão da perna. Então ela puxa o ar, solta o ar fazendo a força, fazendo a contração do abdômen. Aí a blusa fica toda enrugadinha, porque o abdômen tá ativando para dentro. Tá bom? Então, não é questão de qual é o exercício que vai prevenir. A questão é, o peso tem que estar adequado para que você faça uma boa ativação abdominal. Se você estiver fazendo força e estiver empurrando para fora, estiver fazendo força para fora, como se você quisesse empurrar o bebê para fora, aí sim você está forçando a diástase, vai doer a região central do abdômen. Dá para enxergar, né? Se posso buscar outra. É que essa aí ela já tá com 37 semanas. Mas tá ali, ó, tá ativando. A blusa fica levemente enrugadinha e volta. Querem ver mais algum? Se mandar. Então, é o encolhe a barriga, mas é ativar, na verdade, tá? A gente precisa tomar cuidado com esse encolher, porque muitas mulheres fazem o encolher a barriga como se fosse ficar magrinha para foto, e não é isso. É realmente contrair o abdômen, tá? Tem exercício educativo para isso que eu passo no programa. Então, é questão realmente da gente, desde o começo da gestação, quando o bebê está pequenininho, é mais fácil de ativar. Então, o primeiro trimestre, a gente faz muito, muito, muito exercício de abdominal. Mas não é o abdominal convencional, tá, gente? São abdominais exatamente para trabalhar essa força. E não é só puxa e solta. Tem vários educativos para você aprender realmente a ativar e não a encolher. Mas é exatamente essa a ideia. Então, é soltar o ar, ativando o abdômen, fazendo a força. Isso vai te ajudar, sim, a prevenir forçar essa região central, tá? É garantido? Gente, eu sempre vou falar que não. Eu podia estar vendendo aqui para vocês de não, é garantido. A gente não sabe na gestação o que realmente
vai acontecer no final da gestação. Porque pode ser que seu filho cresça muito, e aí eu vou falar de outros pontos aqui que também aumentam a chance de você ter a diástase patológica, tá? Entenderam a parte de ativação de abdômen? Então, assim, esse abdômen ele precisa ser flexível, ele precisa dar espaço para o bebê crescer, mas ele também precisa ser forte, porque se ele não for forte, você vai ter dor na região da lombar, você vai ter ali disfunções no assoalho, como uma incontinência urinária. Você pode sim ter mais chance de ter a diástase pós-gestação com um músculo mais frouxo, e aí é mais difícil de voltar. Então, a gente nunca fala sobre diástase só na gestação, a gente está falando sobre consequências também do pós-parto. E aí eu tenho uma aluna que ela teve já 2 gestações, ela está na terceira, ela não tratou a diástase em nenhuma das duas, e agora só que ela resolveu fazer atividade física. Aí você fala assim, Amanda, mas você avaliou a diástase dela? Avaliei, porque ela não conseguia fazer força no abdômen. Ela não conseguia ativar. Qual é a chance dessa mulher ter dor na lombar e ter incontinência urinária nessa gestação? É muito grande. Então, a gente, mesmo ela agora com. Ela tá com 22 semanas, a barriga já tá grandinha, porque é o terceiro filho. Eu tô fazendo muitos e muitos educativos para ela fortalecer esse abdômen, para a gente reduzir esse espaçamento da diástase, para que ela não sinta dor no final da gestação e até mesmo, provavelmente, eu vou tentar, eu com uma físio, para a gente fazer a reabilitação dela no pós-parto. Ok? Vamos para o segunda questão. Flexões de tronco e posturas ruins no dia a dia. O que que acontece? Quando a gente fica com uma postura ruim, então, sabe quando você fica largada? Que você tá aqui com o ombro curvado, percebe que a sua barriga, ela empurra para fora. Então, quando você larga o corpo, aumenta a pressão na região no meio do abdômen. Isso você está forçando o tecido conjuntivo ali no meio. Então, a gente sempre orienta sobre a postura no dia a dia e como que você vai, por exemplo, deitar e levantar. Então, a gente não vai deitar e levantar de frente, a gente sempre vai fazer de lado. Eu vou mostrar aqui para vocês um vídeo de uma orientação que eu dou sobre a academia. Então, tem alguns exercícios que a gente faz exatamente ou no banco inclinado, a gente não orienta banco reto, a gente sempre inclina, mas é o jeito certo de você deitar e levantar de qualquer aparelho que você vai encostar, tá? E isso também vale para quando você está no chão, para quando você está na cama. Então, esse vídeo eu mandei para uma aluna essa semana, que ela me relatou que para levantar do banco com peso ela estava sentindo dor, e aí eu gravei o vídeo com uma orientação para ela, tá? Ó, então, fique ladinho, daí para levantar. Não faz de frente, tá? Então, todo mundo deita. O vídeo tá em slow motion e o áudio tá rápido. Então, é sempre importante que vocês deitem de lado e quando for levantar, também de lado, tá? O vídeo tá mostrando agora levantando de lado e aí você levanta totalmente. O que que é o ideal? Que talvez a gente coloque ali. Deixa eu ver se agora mostra. Agora, ó, se você sempre deitar e levantar de frente, tem um aumento sim da região da pressão ali no abdômen. Amanda, mas como que eu vou saber se realmente está aumentando a pressão? Simples, faça o teste. Deita na sua cama e tenta levantar de frente. Percebe esse abaulamento que acontece no começo? Esse abaulamento que eu mostrei aqui, ó. Se você tenta levantar de frente, esse abaulamento ele acontece, independente da semana que você está de gestação. Então, a gente não quer que ele aconteça. Então, o modo como você levanta, aqui eu pedi para ela levantar a perna, porque levantando reta, ela estava conseguindo fechar o abdômen. Então, a perna exigiu mais força dela e aumentou a pressão intraabdominal. A gente não quer que essa pressão intraabdominal aconteça, tá? Então, sempre que for levantar de qualquer lugar, tanto na academia quanto em casa, do chão, sempre de lado. Tenta levantar as duas pernas. E tem uma última questão que a gente precisa tomar cuidado, que é em relação
tanto ao ganho de peso excessivo, principalmente para as mulheres que são mais magras. Então, assim, ela é ali. Temos uma gestante que é bem longilínea, bem magrinha, e que os músculos são mais esticadinhos. Agora, pensa se a gente ganha muito peso na gestação. Além do crescimento da barriga e do bebê, se essa mulher não fizer um bom trabalho de amplitude dessa musculatura e desse tecido, a barriga vai crescendo. Aí ela não faz amplitude ali de movimento, não faz mobilidade para melhorar essa flexibilidade do abdômen. Além disso, ela ainda tem um ganho de peso excessivo que estica mais ainda a musculatura e força mais. Entenderam? Então, quando a gente fala aqui, ó, sobre o afastamento natural só da barriga ali, do que você ganha peso de modo adequado, esse afastamento da região central do abdômen, ele aumenta. Então, quanto mais você cresce a barriga, quanto mais peso você ganha, mais vai esticar. Amanda, mas então eu não posso ganhar nada de peso? Gente, calma, tem uma margem de ganho de peso que é saudável. Qual que é o principal? A gente entender que o afastamento ele precisa acontecer, o problema é quando ele acontece de modo excessivo. Então, a gente precisa treinar essa musculatura para que ela tenha uma boa flexibilidade, que ela possa ampliar e ao mesmo tempo voltar, que é o que eu falo que é como se fosse o corpo de uma bailarina. Ele é flexível, porém ele é forte. E aí, quando eu falo sobre forte, não é sobre um músculo rígido, é apenas sobre um músculo forte, porque se ele for rígido, ele não expande, ele não abre. A gente quer que ele abra e volte, tá? Que foi exatamente o exercício que eu mostrei para vocês da aluna ali expandindo e voltando. Esse é um trabalho que a gente faz durante toda a gestação, não só na fase final, tá? Então, recapitulando. Diástase fisiológica e patológica. A diástase fisiológica, ela precisa acontecer porque é um processo natural do corpo abrir espaço para o crescimento do bebê. E isso gera uma separação que é natural do corpo. Quando que se torna patológica? Quando essa separação ela é excessiva, de um modo que no pós-parto você não consiga voltar, ou que até mesmo durante a gestação tenha um rompimento desse tecido conjuntivo e a barriga até caia. Então, sabe quando a gente vê algumas gestantes que estão ali de gêmeos, de trigêmeos, que a barriga realmente cresce muito e a barriga cai? Quando cai, é porque teve o rompimento ali, teve uma diástase patológica já acontecendo. Então, pode observar ali, quando tem a qualidade ali, né? A barriga tá bonitinha, tá redonda, tá tudo certo, tá firme. Caiu a barriga durante a gestação, provavelmente teve o rompimento ali do tecido, do tecido conjuntivo no meio. Amanda, o que a gente faz? Nada. Continua ali fortalecendo, segue a vida, e aí no pós-parto a gente entra com reabilitação, entra com fortalecimento de assoalho, vai talvez entrar com uma cirurgia, dependendo do grau de espaçamento. E aí, como que a gente pode prevenir, então? Primeiro, a gente precisa de um músculo flexível, porém forte. Então, precisa fazer ativação de abdômen durante a gestação. E precisa fazer trabalhos de mobilidade para reduzir as tensões do abdômen durante a gestação e que permita ele ser flexível, expandir e contrair. Evitar exercícios que aumentem essa pressão intraabdominal. Então, todo exercício que você fizer, que você sentir como se fosse um soco de dentro para fora, empurrando essa região central do abdômen para fora, tá errado. Você vai forçar sim que esse abdômen tenha um rompimento e a gente não quer que isso aconteça. E o ganho de peso excessivo também é algo que pode gerar uma diástase patológica, porque você força essa expansão além do que é a gravidez, com ganho de gordura, com amplitude, força demais, amplia demais e pode causar ali o rompimento ou uma separação excessiva que depois no pós-parto fique difícil de voltar. Certo?
Mulheres, precisamos cuidar das nossas funcionalidades, então fortalecer o abdômen, fortalecer a postura, fazer um bom trabalho de mobilidade, tudo isso está num programa de treino para gestante. Se você não faz esses trabalhos, busque orientação, busque algo mais completo para que vocês tenham mais qualidade de vida durante a gestação. Se você conhece alguma gestante, já encaminha para ela, porque isso é dúvida de muitas gestantes. E a gente quer levar informação para que todas saibam ali como que a gente pode prevenir consequências na gestação e que vocês se sintam bem, porque eu acho que já mexe muito com a autoestima. Então, quando a gente consegue prevenir consequências, é o melhor dos mundos. Então, eu falo que eu quero trazer informação para vocês prevenirem com qualidade, tá? Dani, explicações perfeitas. Muito obrigada. Gratidão, Dani. Gratidão por ter participado. Pode mandar dúvida, estou super à disposição. Espero ter tirado a sua dúvida em relação à musculação. E assim, é isso. Praticamente todos os exercícios a gente pode fazer, tem algumas restrições, mas assim, musculação, treino funcional, pilates, treino de força em casa, a questão não é exercício certo ou errado, exercício proibido, exercício permitido. A questão é o exercício ideal para cada trimestre e o peso que você aguenta ativar o abdômen junto. Então, eu tenho várias alunas que precisam reduzir carga porque o abdômen não suporta. Então, a gente fortalece esse abdômen para que ela consiga manter ali a manutenção da massa muscular. Ah, mas Amanda, eu quero treinar, mas para a perna tá fácil, para o braço tá fácil, eu quero pôr mais peso. Consequência, gente, a gente não quer que aumente essa pressão dentro do abdômen. Isso não é bom nem para você, nem para o seu bebê, tá bom? Então, sempre com consciência os treinos, sempre com qualidade, buscando sempre respirar, sempre ativar o abdômen, para que a gente traga segurança na prática de atividade física. Então, a culpa não é do exercício, a culpa é da execução incorreta. Certo? Alguma dúvida? Podem perguntar, estou super à disposição. Espero que vocês tenham entendido. Dessa vez eu tentei trazer fotos e vídeos para poder mostrar melhor como que acontece, que eu acho que fica mais fácil de entender, né? Então, acho que a imagem mostra bem o que a gente quer que ative ali durante a execução dos exercícios. Deixa eu ver se eu acho um vídeo aqui de bônus. Ah, olha aqui, ó. Essa aqui é minha aluna, outra aluna também. Olha esse abaulamento, ela já está com 25 semanas. Vê se vocês conseguem enxergar. Ó, ela faz um abaulamento bem ali em cima da região do umbigo. Ela não consegue ativar o abdômen. Aí a gente adapta. Então, quando um exercício está difícil de ser executado, ela não consegue fechar, a gente adapta sempre, tá? Exercícios individualizados para cada gestante. Ou uma boa progressão de exercício com consciência e orientação. Ó, o abaulamento que acontece. A gente não quer que esse abaulamento aconteça. Certo? Obrigada, Dani. Foi ótimo. Muito obrigada. Obrigada a você por ter participado. Espero tê-las ajudado da melhor maneira. Então, não deixe de curtir o vídeo, por favor, porque isso me ajuda a trazer mais conteúdo para vocês, ver o que vocês estão gostando ou não, o quanto está sendo útil. Encaminha para uma gestante para que ela saiba como prevenir a diástase patológica e cuidem-se, por favor. A prática segura de atividade física ela pode ser a sua melhor amiga na gestação se feita de maneira correta, certo? Ótima noite a todas, descansem e lembra, não deita e levanta de frente, sempre de lado. É a dica mais importante que eu tenho para dar para vocês hoje. Tudo que forem fazer, deita e levanta de lado. Já é ótima dica para o dia a dia. Ótima noite para vocês e bom descanso. Boa noite, gente.